Muito boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos abençoados. Sexta-feira, né? Glória a Deus, né? Para muitos aí, tá feliz, né? Semana comercial acabou, né? Glória a Deus aí. Já fiz parte desse quadro aí, onde fica esperando ansiosamente a sexta-feira. Fala sério, né? A gente vive num mundo comercial aí, onde a gente depende de algumas coisas e a semana profissional aí, para muitos, né? Pega para alguns patrões, né, queria que não tivesse sábado e no domingo, né? Mas para o funcionário chega o final de semana, de descanso, né? Glória a Deus, é merecido, amém? Hoje, para mim, tanto faz um dia como o outro, glória a Deus, né? O importante é ter a benção de Deus para a gente, segunda, terça, sábado, domingo, o importante é a gente ter a presença do Senhor, amém? Glória a Deus, pessoal da rádio, muito boa noite para vocês que estão sintonizado aí, né, sintonizado, ó, né, fala sério, né, você que está aí pela rádio, tá com o nosso aplicativo aí da Rádio Hebron, ou até mesmo, né, para quem tem um iPhone aí, precisa entrar no www.radiohebron.com.br, ou então, né, para quem tem um sistema Android aí, dá para baixar o aplicativo. Lembrando que o nosso aplicativo agora é super prático, dá para salvar, dá para compartilhar, então grande bênção. Então peço para vocês que compartilhem também pela rádio. Nós interrompemos aí por uma hora, depois a gente volta com louvor aí, a única rádio 100% Jesus toca louvor 24 horas por dia, amém? Uma conquista da Hebron, nós estamos aí, acho que já vai fazer 2 anos já com a rádio, glória a Deus aí, a bênção que o Senhor nos deu aí em nome de Jesus. Vai para 2 anos, acho que já tem mais de 2 até, tá? Então, glória a Deus, só que modernizando aí, né? Hoje estamos com um formato aí um pouco mais moderno. Amém? Só não temos ainda para o sistema da Apple, né? Que é tudo da Apple é muito caro e o aplicativo, né? O nosso provedor lá não conseguiu esse contrato ainda. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, muito boa noite para vocês. Pessoal do Facebook, também muito boa noite para vocês. Não esqueça de compartilhar. Para você que às vezes vai ver, né, tá no transporte público, coisa e tal, migra para a rádio, às vezes é um pouco melhor, porque não tem, às vezes, para você que está na rua, problema de sinal, que a rádio é mais suave, mais leve, consome menos internet também. Amém? Não deixe de divulgar, não só a Rádio Hebron, mas também o Facebook. Toda a nossa programação da rádio interrompe, né, os louvores somente com a nossa entrada aí ao vivo, né? Seja nos programas da manhã, com a Bispa, a Palavra do Dia, de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 10 horas da manhã, e também de segunda, quarta e sexta com o nosso programa Luz da Palavra, de segunda, quarta e sexta, a partir das 18 horas até 19, 19h10, normalmente é o máximo que a gente vai, amém? Então nós interrompemos também com essa transmissão. De terça e quinta nós temos o Prefiro Crer, né? Terça e quinta, aí, um programa de testemunho, glória a Deus, né? Os demais, a palavra do dia é um culto, né? Muito mais que um culto, né? Porque além da palavra ministrada com mais de uma hora aí, então, uma manhã abençoada, né? À noite, né, nesse horário, a gente faz a luz da palavra, né? Um estudo, né? Sobre cada livro. Nós começamos em Gênesis, já estamos em Números, né? E na próxima semana devemos entrar em Deuteronômio, se não conseguir na sexta, na próxima segunda a gente entra, vai depender muito do decorrer da próxima semana. Mas já entramos em Deuteronômio. Então, nós esse ano ainda vamos ver muita coisa aí até dezembro, amém? E terça e quinta é um programa de testemunhos, né? E ontem, de quinta-feira, agora vão ser 12 quintas-feiras que vai ter o programa Mulheres Conectadas, que foi como começou a Hebron. Então, ontem foi o segundo programa, vai ter ainda mais 10 aí de quinta-feira, onde nós temos a presença da Jaque, que nos ajuda aqui nos estúdios, trabalha conosco aí, né, na igreja. Então, ontem ela estava junto com a Bispa aí, eu dei alguns palpites aí, alguns pitacos, né, no programa, sempre que eu estou no estúdio, eu aproveito aí, se puder acrescentar alguma coisa a mim. Então, nós tivemos ontem, e esse vai ao ar às 19h30, quer dizer, vai ao ar, entramos ao vivo às 19h30. Então, essa é a programação, a grade da Hebron. E domingo, todo domingo, a partir das 10 horas, nós temos o programa, o culto, né? O culto da semana aí. Então, para você que só vê de domingo, tem o culto às 10 horas da manhã. Amanhã, de sábados, alguns sábados, nós temos o programa infantil, né? Então, na parte da tarde também a gente vai divulgando toda a programação aí na rede social, no Facebook. Domingo começa também o relógio de oração. Então, para você que está acostumado a participar dos relógios de orações conosco, não perca. No sábado já, a pessoa já vai estar mandando no final do dia, provavelmente, já vai estar mandando o link para vocês. Então, não perca esse mês em especial, aliás, mês que vem, começa no domingo. Nós temos mais um horário do relógio de oração, que será às 3 horas da manhã.
Então, normalmente a gente tem à meia-noite, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. E nesse mês de setembro, o Senhor deu a direção para a bispa, teremos também às 3 horas da manhã. Então, horário novo, até a meia-noite, acaba 1 hora, 2 horas de descanso, entra o horário das 3 horas da manhã, até as 4, um descansinho de 2 horas, aí o pessoal das 6 horas da manhã, amém? A bispa, o bispo vai estar fazendo aí, ela e o esposo dela, o bispo o Fábio, vai estar fazendo às 3 horas da manhã, vou estar fazendo à meia-noite, 6 horas o bispão, ao meio-dia a bispa, né? E eu estou sempre fazendo com a bispa esse horário, né? Evidentemente, estou sempre aqui com a bispa, vou fazendo da meio-dia e das 18 a gente vai revezando. Então, o que acontece? Por conta da luz da palavra. Então, eu espero vocês no domingo para participar. Primeiro, Santa Ceia, primeiro domingo do mês, não tem outro lugar para a gente estar, senão na casa do Senhor no domingo. Ainda mais, sendo o primeiro domingo do mês, a nossa primícia tem que ser entregue todos os domingos, ainda mais o primeiro domingo do mês, que recebemos a Santa Ceia, o antídoto contra a vida, contra a morte. Amém? Glória a Deus. Então, eu espero vocês domingão também, às 10 horas da manhã, com a ministração da palavra pela bispa, nossa bispa querida. Amém? Glória a Deus, pessoal. Deixa eu comentar sobre ontem. Então, ontem, como eu falei para vocês, nós tivemos Eu Prefiro Crer à Tarde. Nós já estamos numa fase na Hebron, onde o pessoal que está dando testemunho já tem gente que está na segunda vez, né? Nós tivemos a Ana de Mococa, que já deu o segundo testemunho dela, daquilo que ela está vivendo. Tem mais coisas aí que ela está vivendo. Ela está para casar agora no próximo mês, aí em setembro, né? Então tem muita coisa acontecendo na vida da Ana. A Ana está vivendo grandes testemunhos, grandes milagres ela tem vivido. E ela contou um pouco aí do que ela já viveu e a segunda etapa aí, logo está contando a terceira em nome de Jesus. E ontem nós tivemos a Maísa, que é a nossa diaconisa, que mora lá em Mococa também. Ontem esteve contando o testemunho dela aí. Deixa eu ver se entrou alguém aqui, pessoal, só para mim. Aí, agora entrou aqui todo mundo, legal. Então, e ontem nós tivemos a Maísa aí, contando o testemunho dela também, grandes coisas. Segunda vez já que a Maísa está participando também, já está contando testemunho de novo. Então, olha que bênção que o Senhor tem feito na vida do povo de Deus aí, né? Deixa eu ver quem que tá. Eu falei dela, ela tá aí. Maísa, boa noite com muita alegria. Eduardo Santos, boa noite com muita alegria. Vanessa, Lolo, Jeff, boa noite com muita alegria. Maurição, meu parceiro, estava em Salesópolis, acho que já está chegando aqui, já deve ter chegado lá em Mogi, glória a Deus pela sua vida. Boa noite, muito bom. Sofia, boa noite, com muita alegria, Delfinópolis. Sofia postou foto dos filhos dela, pessoal, os filhos lindos aí, glória a Deus, né? Bênção de Deus, né? A nossa herança bendita do Senhor, são os nossos filhos. Então, assim, ontem nós tivemos então a Maísa aí contando o testemunho dela, daqui que já está na segunda porção aí. Então, pessoal, não deixa para contar, né? Não vou contar porque eu tenho vergonha, porque isso, porque aquilo. Não, pelo contrário. Bispo, eu quero participar. Quando que eu posso? Terça ou quinta-feira de semana que vem? Começa a fazer você o inverso, né? Você imagina, se a gente fica feliz quando alguém liga e quer contar o testemunho, imagina o Senhor, né? Afinal, foi Ele que fez o milagre, nós somos apenas canal de bênção, né? Nós somos instrumento na mão do Senhor. Imagina a felicidade do Senhor, né, com você contando o testemunho, aquilo que Ele fez na tua vida. Além de, logicamente, edificar a vida de outras pessoas. Amém? Jaque, boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Já coloca o celular aí para mim da Hebron. O celular da Hebron, para quem não conhece ainda, é o 11 970 13 8161. Então tá aí. Se você quiser contato comigo, com a bispa, com o bispão, além dos nossos particulares, tem esse que é da Hebron. Amém? Então, se você tiver qualquer dúvida, precisa de qualquer coisa, chama lá no celular da Hebron, aí a Jaque vai passando para a gente, para quem estiver na hora lá, né, ou eu, a bispo, a gente vai respondendo aí para vocês, amém? A mesma coisa do programa aí, teve qualquer dúvida, chama no WhatsApp e acabando o programa eu vou responder para vocês, amém? Glória a Deus, pessoal. Então abram suas Bíblias aí, em Números capítulo 21, eu vou orar com vocês, nós vamos retomar aí onde nós paramos, semana que vem a gente termina esse livro novo, tem muita coisa, o livro de Deuteronômio também deve ir bem rápido, né? Acredito eu aí, porque tem muita coisa que se repete. Então, um pouco mais até do que nós vimos aqui nesse livro de coisas que estão repetindo. Muitas coisas eu já ministrei para vocês, então já vamos acelerar aí. Deve ser um mês bem curto aí com a palavra. Amém? Glória a Deus, devemos avançar bastante. Vamos orar então em nome de Jesus para que possamos entrar na presença do Senhor.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Pai, nos limpa, nos purifica de todo pecado, para que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puro de coração, Pai. Tira nessa noite, Senhor, todo devaneio, todo cansaço, toda sonolência, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, nos ensina, Pai, a tua escritura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Me usa, Pai, como canal de bênçãos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma minha vida, toma minha imagem, Senhor, a minha voz, Pai. Que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu abaixar aqui só porque começa... Ok, maravilha. Compartilhar aí. Bom, pessoal, nós falamos na quarta-feira, nós falamos sobre... o pessoal começou agora a migrar, né? Logicamente, o livro de Números começa a relatar um outro momento do povo de Deus aí, onde o povo começa a seguir, né, em rumo às terras que iriam ser divididas. E na quarta-feira, eu falei para vocês sobre Moisés, né, solicita a passagem pelo pessoal de Edom. Estou vendo aqui na minha Bíblia que nós ministramos na quarta-feira. E a passagem pelo pessoal de Edom não foi fácil, né? Os edomitas lá, né, o rei lá, né, invocou, não queria deixar passar. Moisés até insistiu, embora eram terras que seriam do povo de Israel, Moisés queria passar, não queria confusão, até se propôs, insistiu, se propôs a pagar, né? Olha, se o gado por acaso, né, tomar alguma água aqui, tiver qualquer problema, a gente vai custear tudo isso. Quer dizer, mesmo assim, o rei, né, saiu a espada para cima do povo de Israel, ele só queria passar lá pela estradinha, não queria passar por fora, não teve jeito, porque daria uma volta muito mais longa se ele tinha um caminho mais curto, né? E aí o que acontece? O rei não permitiu, né? O rei de Edom não permitiu, eles tiveram que passar ali, tiveram que guerrear lá, mas o Senhor deu vitória. Então, e terminamos, né, o capítulo 21 falando sobre a morte de Arão. Então eu contei para vocês, né, citei algumas coisas daquilo que Arão foi instrumento, aquilo que ele deu uma pisada de bola, como natural, ser humano também, errou em alguns momentos, né? Mas o Senhor muito se agradou dele, tanto que ele tinha uma função, né, uma responsabilidade especial mediante a tudo que acontecia, porque ele era o interlocutor ali, ele que recebia tudo que o Senhor falava a Moisés, ele que repassava para o povo. Então, um instrumento grande, então a gente falou um pouco sobre isso aí, ok? E agora no capítulo 21 continua aí, só que agora vai falar sobre a derrota do rei Arade. Vamos ler aí o versículo 1 a 3 aí, o que diz, vamos lá. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, e eles e as suas cidades daquele lugar se chamou Orma. Então aqui o que acontece? Eles pelejaram contra o povo de Israel, conseguiu levar alguns cativos. Moisés evidentemente já foi clamar ao Senhor, e o Senhor falou: não, vai lá que eu vou dar vitória. E teve vitória, aí pelejou e acabou que teve vitória do povo de Deus. Então aqui a gente vai ver muito sobre isso. E é uma batalha aqui que a gente vê, evidentemente, que ela foi vencida espiritualmente. Por quê? Começou a perder lá, Moisés orou e a batalha foi transformada. Então, uma das coisas que nós temos que aprender na nossa vida é que a vitória, antes dela ser vencida no mundo material, né, carnal, como a gente costuma falar, primeiro a guerra tem que ser no mundo espiritual. Primeiro eu conquisto no mundo espiritual, depois eu vou conseguir no mundo carnal. Por quê? Porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo carnal. Então, primeiro a gente vai conseguir essa guerra, vencer tudo lá. As liberações do Senhor libera no mundo espiritual e vai acontecer aqui no mundo material. Então, a primeira coisa que Moisés fez, sábio como era, foi orar ao Senhor. E, evidentemente, veio a vitória, né? Então, a batalha aqui foi ganhada como? Espiritualmente. E isso nós temos que entender. Para que a nossa vida também seja transformada dessa forma. Por quê? Primeiro, se eu estou querendo vencer alguma coisa, ou eu vou enfrentar qualquer situação, primeiro eu vou guerrear ela no mundo espiritual. Eu vou clamar ao Senhor e o Senhor vai me dar a vitória dela. E aí você começa a ver a pessoa mais tranquila. E às vezes quando você vai conversar com algum servo de Deus, você vai ver às vezes que ele está passando por uma situação, aqueles que têm, né, logicamente, uma comunhão com o Senhor, tem fé, a bispo é uma que vocês conhecem
Não vou nem me citar o meu exemplo, eu vou citar o exemplo dela, porque ela está sempre todos os dias na rede social, ela tem falado os testemunhos dela. E o que ela sempre fala? Às vezes, eu convivo muito com ela e com o bispo, sei muito disso. Às vezes a situação está apertada, né, por uma assolação, e você vê o posicionamento dela normal, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Ela já recebeu uma resposta do Senhor no mundo espiritual, então ela está tranquila. Ela sabe que aquela situação vai se resolver, se não hoje, amanhã ou depois de amanhã, mas ela já tem resposta, ela sabe que aquilo vai ser resolvido. Então é dessa forma que nós temos que aprender e temos que lidar com a nossa vida. Primeiro eu vou buscar a minha vitória aqui no mundo espiritual. Uma vez que o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, então eu vou ficar mais tranquilo, porque eu sei que existe uma palavra que está liberando sobre a minha vida. Amém? Então isso é importante. O servo de Deus tem que andar debaixo de uma palavra, porque ele já sabe que mais hora menos hora vai acontecer no mundo carnal. Então é assim que é o nosso posicionamento. Amém? Bom, agora fala sobre a serpente de bronze. Vamos ler lá o versículo do 4 ao 6. Vamos ver o que diz aqui. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo que murmurava e reclamava, né? Só porque não conseguiu passar pelo meio lá, né? Fala certo da forma como queria, o povo já começou a reclamar, sempre reclamando aí, né? Vamos lá. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desde polvio. Né? Fastio desde polvio. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então aqui você vê que a murmuração ela começa a trazer consequências com o povo. Você imagine hoje, vamos analisar a nossa murmuração se comparado com a murmuração daquele povo. Muitas vezes nós estamos sendo alimentados, mas a gente não está satisfeito, a gente está murmurando. Olha aqui o que aconteceu. A murmuração, o que ela pode trazer na vida da pessoa. Aqui o povo murmurou, e o povo já tinha sido penalizado, punido, né? Alguns, inclusive, perderam a vida por conta da murmuração, rebeldia. A gente viu tudo isso ao longo desse mês aí, relatando no livro de Números. E, novamente, o povo não se continha. E apertar um pouco a situação, ou ainda sentir um pouco de fome, o povo murmurava. E a bispa comentou essa semana, a gente tem falado também sobre isso, na palavra, né? A palavra do dia. O que acontece? Até a bispa ministrou essa semana e eu estava falando para ela o seguinte: veja que o deserto não faltou alimento para aqueles camaradas. Eles tinham alimentação. Então o deserto não é lugar de fome. Não se comia o que eles gostariam, mas fome não passaram. Por quê? Eles estavam sendo lapidados. E aqui o povo não entendia essa lapidação, tanto que fizeram o quê? Começaram a reclamar. Né? E novamente começaram a reclamar. E aqui o Senhor mandou uma serpente. Essa serpente começa a matar muitos do povo de Deus. Você vê que ao longo desse tempo todo, muita gente foi morrendo no caminho. Até porque a gente viu essa semana também que aqueles que estão acima de 20 anos não iriam entrar, né, na Terra Prometida. Esses 40 anos, toda essa leva desse povo foi morrendo no meio do caminho. Alguns não morreram por conta, né, de velhice, outros morreram por essas situações aqui de própria rebeldia aí, além das que já tinham sido feitas. Cada um num determinado momento. E novamente o povo reclamou, falando contra Deus e contra Moisés, algo que era natural até então, não paravam de falar de reclamar para eles, falando contra as autoridades. E olha aqui o que significa, e olha que nós ministramos bastante a semana passada. Essa semana também falei sobre rebeldia, sobre falar de autoridade. E aqui novamente o Senhor falando aqui com o povo. Por quê? O povo continuava falando sobre autoridade. Então, muitas vezes, a gente libera a palavra no púlpito, né, falando de domingo, ou enfim, eu falo púlpito porque a palavra aqui não é um estudo, é uma palavra ministrada, né, como é no domingo a ministração, uma pregação lá propriamente dita. E aí o que acontece? Fala, olha, cuidado com a rebeldia, cuidado com falar da autoridade. E aqui a gente vê que esse povo já tinha ouvido várias vezes, já tinha sido punido por isso, e continuava falando sobre autoridade, porque a partir da hora que falava sobre Moisés, está falando sobre autoridade. Por quê? Uma autoridade constituída por Deus. Amém? O que habilitou, logicamente, o diabo, e logo o Senhor nos castigou. Logicamente, você começa a falar sobre autoridade e o Senhor vai pesar a mão dele, né? Por quê? Primeiro que ele fala que do meu sacerdote cuido eu, né? Pesar a mão por quê? Porque vem o castigo. Nós conhecemos um Deus de amor, mas temos que entender que tem um Deus que é fogo consumidor. Aquilo que você plantou, você vai colher. Você está plantando uma discórdia, está plantando algo que você não sabe, não conhece, ou ainda
que não tem autoridade para falar, então, logicamente, vai vir a mão poderosa do Senhor, como veio aqui sobre esse povo, e o Senhor o castigou, porque habilitou Satanás quando começaram a falar e murmurar contra a autoridade. E Moisés, como sempre, né, clamando pelo povo. Aliás, Moisés, olha, se fosse qualquer um de nós, talvez, da mesma situação de Moisés, por mais amor que tivesse a obra do Senhor, não tivesse a mesma atitude que ele. E é uma das coisas que eu estava ministrando essa semana, não lembro para quem, que é uma das coisas que o Senhor me tratou comigo, me curou de tudo isso. Porque a gente viu ao longo desses 4 anos de Hebron, 5 anos de Hebron, né, antes mesmo da formação, quando a gente começou, né, tinha o desejo da bispa e da igreja, a gente viu que ao longo desse tempo muita gente ficou na Hebron, saíram e voltaram. E pessoas que falaram barbaridade e voltaram, e a gente tratou do mesmo amor. Porque isso é aquela cura. E Moisés, é exatamente o que nós vimos na atitude de Moisés. Muitos falaram a respeito dele, e ele foi lá e clamou, inclusive, para que Deus não consumisse essas pessoas, inclusive. Como a gente viu Corá, como a gente viu Miriam, né? Se não fosse o clamor do Senhor, de Moisés e o clamor de Arão, Miriam tinha sido consumida de imediato. E o povo não teria nem chegado em lugar nenhum. Tinha morrido todos eles, porque o Senhor falou por várias vezes, né? Que congregação má, né? Incrédula, né? Que má congregação que continua falando contra mim. Então você imagina. E aí ele vai lá e faz o quê? Né, clama pelo povo, e aqui novamente ele começa a clamar pelo povo para que o povo não fosse todo ele consumido, porque já estava consumindo algumas pessoas. Porque a Bíblia, acabei de ler para vocês, relata que começou a picar alguns lá, a cobra ia picando essa serpente e ia matando alguns deles, e aí ia matando eles, né? E aí o que acontece? Ele começa a clamar para que todos não morressem, para que não fosse consumido toda a má congregação que estava murmurando. Vamos ler lá o versículo 8 e 9 que diz assim: diz o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar nela viverá. Fez Moisés a serpente de bronze e pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhasse para a de bronze, sarava. Aqui o que significa? A serpente abrasadora de bronze sobre uma haste é como Cristo crucificado na cruz, levantando-se e fazendo a ligação entre a terra e o céu, o que cura e livra da morte todo aquele que olhar para ele e com fé, né, pela fé, e aceitar ele como Salvador, seria curado. Então, portanto, todo aquele que era mordido, que mirar lá, que olhar, né, viveria. Logicamente, só aqueles que tivessem fé e crescem na promessa, naquilo que era a palavra que o Senhor tinha acabado de liberar sobre a vida deles. Aí puderam agir de acordo com a orientação e viver. Então, a partir de agora, eles tinham uma orientação. Aquele que fosse picado, olhasse lá, com fé, né, acreditasse naquilo que o Senhor estava dizendo, eles então seriam curados. Então, aqui era realmente um tratado para quem tivesse fé. Aqueles que entenderam, se arrependeram daquilo que estava murmurando, criam realmente no Senhor, pararam de murmurar e começaram a olhar e começaram a não morreriam. Então, por essa situação, pelo amor novamente do Senhor, tipificando Cristo ali, onde faz a ligação de terra e céu, aquele que olhasse, se confessasse, né, tivesse fé ali, era curado imediatamente, então não morria. Por conta disso, toda essa má congregação não foi consumida. Amém? Jornada dos israelitas, vamos ver aqui. Então partiram os filhos de Israel. Aqui é relatado o nome dos lugares onde Israel se acampou, né, o povo de Israel se acampou viajando para o norte, que nós vamos ver no capítulo 33, então não vou falar muito aí, tá? Vai falar um pouco sobre isso, eu não vou ler, vou ler só um trechinho aqui, tá? Vai falando, paramos aqui, prosseguimos ali, então, aí depois isso é uma leitura que você faz aí normal, aí, sem muita dificuldade. Versículo 14. Pelo que se diz no livro de guerra do Senhor, aí aqui ele fala, Vaabe em Sufá e os vales de Arnon. O livro das batalhas, aqui fala sobre o livro das batalhas do Senhor. Deixa eu ler o versículo 16 para você entender. Dali partiram para Ber, e este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés, ajunta o povo e ali lhe darei água. E aí eu vou explicar para vocês. O livro das batalhas do Senhor é a história das guerras de Israel, né, dos israelitas, principalmente com a intenção de decidir a posição de Arnon, que era uma terra aqui colocada em destaque. Amém? A canção estava de acordo com o desejo e os sentimentos das caravanas viajantes do Oriente, onde a água, que era algo importante,
em uma ocasião, tanto na oração como na ação de graças, era utilizada. Dois príncipes usando apenas 2 varas oficiais e não espada. É o que vai relatando aqui, como se fosse um cântico, mas falando sobre esse livro, dessa história, contando por algumas situações onde passou o povo, relatando esse período. E nós vamos ver um pouco mais detalhado para frente. Amém? Depois fala sobre a vitória de Seom, rei de Hesbom. Isso nós vamos ver também em Deuteronômio, também fala, mas aqui a gente já vai dar uma pincelada um pouco maior. Quer dizer, vamos explicar aqui, lá a gente só dá uma navegada para a gente lembrar o que foi ministrado hoje. Amém? Observação só para vocês entenderem. Sion era os amorreus que ficavam situados em Hesbom. Só para você entender quem era o povo que ficava lá, ok? Novamente é enviado mensageiro, né? Como fez das outras vezes, Moisés sempre enviando mensageiro para evitar uma guerra. Porque a ideia e a intenção de Moisés nesse momento era o quê? Era só passar por aquelas terras, porque ele tinha que chegar até o Rio Jordão e passar o Rio Jordão e aí começar, tomar posse daquela terra, ia começar a guerrear, enfim. Embora Moisés, a gente sabe que não vai chegar lá, mas era até aí onde Moisés queria chegar, e a gente vai ver mais para frente que ele até pede ainda para o Senhor novamente para poder prosseguir. Mas o Senhor, logicamente, vai dizer que não, porque já tinha prometido, já tinha falado com ele, então não tinha dúvida nenhuma. O Senhor não tinha falado uma coisa para Moisés, que era o líder daquele povo, e ia mudar de ideias, não com relação a ele, com a situação a qual levou ele não ir para a terra prometida. Amém? Novamente é enviado mensageiros para solicitar autorização para passar pelas terras, que agora seriam sobre as terras de Sion, como eu disse para você, dos amorreus. Porém, não foi autorizada e foram ao encontro do povo para pelejar contra Israel. Então, aqui, logo de imediato, o rei já não aceitou o rei de Hesbom e já saiu num caos para ir guerrear contra o povo de Israel. Então, veja que aqui a situação já mudou um pouquinho. Quer dizer, o camarada nem discutiu, ele já saiu direto para a guerra, não ficou ouvindo. Moisés não tentou novamente, porque não deu nem tempo. O camarada ouviu lá e falou, não, por aqui não vai passar e eu vou guerrear contra o povo de Israel. Mas Israel, dessa vez, lutou e os feriu e tomou posse das terras desde Arnon até Jaboque, onde ficavam os filhos de Amon, cuja fronteira, fala na Bíblia que era uma fronteira fortificada. Então era um povo forte, tinha fronteiras de peso, mas que ali o Senhor deu vitória e ali eles derrotaram todos, e fala que foi de Arnon até lá o Jaboque. Amém? Assim Israel tomou as cidades e aldeias de Hesbom. Todas as cidades ali que pertenciam a Hesbom foram tomadas pelo povo de Israel. Os amorreus eram tidos como nômades, né? Inclusive, segundo os mapas, essas terras seriam de Moabe. Só que acontece, olha para você ver como é que é interessante a história. Era do povo de Moabe, mas eles, como eram nômades, eles iam passando lá, né? Passaram, tomaram daquele povo que agora estava sendo do povo de Israel, porque venceu essa guerra. Né? E o texto fala que pela peleja contra os amorreus teriam tomado essa terra dos moabitas. Então o que acontece? Eles tiveram uma peleja com os moabitas, né? E aí o que acontece? Tomaram essas terras e eram deles. Essas terras mais tarde seriam solicitadas, inclusive, pela tribo de Gade e de Rubem. Nós vamos ver mais para frente que essas terras vão ser solicitadas por ele. Como nós acabamos de ver, eram terras importantes, fortificadas, importantes, e principalmente que elas são importantes para gado. E nós vamos ver isso lá na frente também com relação ao porquê que eles querem essas terras aí, tanto Gade como Rubem. Amém? Um fator a ser observado é que, embora esse território fizesse parte da terra prometida, Moisés aqui só quis atravessar pacificamente, o que não foi possível. Então, embora essas terras também pertencessem às terras prometidas para o povo de Israel, Moisés aqui só queria passar. Tinha uma estratégia dada pelo Senhor, evidentemente, né? Nada aconteceu por acaso, mas ele só queria passar pacificamente por ali. Porém, o povo não permitiu. No versículo 29 aqui desse capítulo, faz menção a um povo Kermes, que era ídolo dos Moabitas. Então, só para vocês entenderem aí. Eles eram ídolo dos Moabitas. Se você tiver dúvida o porquê dessa passagem, se você for lá em 1 Reis ou 2 Reis, 1 Reis, eu vou dar uma referência só para vocês, se vocês quiserem anotar. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 7 ao 33, relata sobre esse povo aqui, que eram ídolo dos Moabitas, tá? Então, só para vocês entenderem como faz menção aqui, passaram-se anos e anos e nada mudou, continuava sendo ídolos deles. Amém? Vitória sobre Og e o rei Baasa. Vamos ver aí.
a partir do versículo 31. Vamos ler do versículo 1 a 11 aqui. Vamos ler. Ah, não, tá aí, desculpa, está em Deuteronômio 3, versículo do 1 a 11. Basa é o nome do território que ficava ao norte dos amorreus e que veio ser conquistado pelos israelitas, que estavam, no caso, estavam habitando nela aí, ok? O que mais tarde seria a parte mais preciosa da porção de tribo de Gade e da tribo de Rubem. Amém? Pertenciam aos amonitas, descendentes de Ló, forma mais rica, forma a terra mais rica, parte do território que era chamado de Gileade, que nós vamos ver também mais para frente, na Primeira Reis, Segunda Reis, Juízes, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Segundo os estudos, era boa para o gado, e esse rei nem quis saber de mensageiros, já saiu também para a batalha aí. Então, é o que relata aqui sobre a vitória do rei de Basa, o Og. Amém? Disse o Senhor a Moisés: não temas, porque os darei às suas mãos, como fiz em Seom, rei dos amorreus, e assim tomaram posse da terra. Então aqui, muito rapidamente, o texto até pequeno, falando sobre essa vitória, se levantaram, era uma terra também fortificada, como fala, terra boa para gado, como é essa e a terra de Hesbom, que foram pedidas por essas duas tribos, na realidade foram 2,5 tribos, mas como não fala aqui, depois eu entro um detalhe com vocês, mas foram 2,5 tribos, não só Gade, Rubem e Manassés. Aí nós entramos no detalhe mais para frente. Bem, capítulo 22, abre aí, vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui, porque hoje eu estou acelerado, né? Bem, vamos lá. Capítulo 22 fala sobre Balaque envia mensageiros a Balaão. Essa passagem aqui, muita gente gosta, quem viu a novela aí vai entender um pouquinho porque que ela é um pouco divertida no trecho dela aí, né? Que fala da mula conversando com Balaão, né? Vamos lá. Capítulo 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Vamos ler o versículo 1 ao 4 aqui. Vamos lá. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao rei ao redor de nós, lamberá tudo o que estiver ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Então o que acontece aqui? Ele está muito indignado porque ele falou: eles estão lambendo tudo que está às nossas voltas, como o boi lambe a erva aqui, como vai lamber a gente também. Então ele começou a ficar preocupado. E aqui o rei Balaque tem uma atitude diferente, ele manda chamar Balaão. Quem que era Balaão? Vamos lá. O rei Moab mandou chamar Balaão, que era um falso adivinho e profeta mercenário. Por quê? Conforme se pagava, se negociava, ele fazia as profecias de acordo com a necessidade, como diz, de acordo com o freguês, né? Que ele pagasse mais, ele ia resolver. Para amaldiçoar o povo de Deus. Então ele falou: olha, eu vou chamar Balaque, né? Balaão, manda Balaão vir aqui, vou pagar para ele vai amaldiçoar o povo lá e nós vamos ter vitória. Ele queria simplesmente que amaldiçoasse o povo de Deus, porque já a história chegou para ele que o povo de Deus estava vencendo, estava tendo vitória, inclusive sobre povos que estavam ali ao seu redor, que talvez fosse até inimigo deles também. O próprio rei Balaque reconhece a superioridade aqui do povo de Deus, então os anciões foram até Balaão, levando consigo o preço pelo encantamento. Aqui você viu que eu acabei de ler para vocês, o próprio Balaque começa a falar sobre o poder do povo de Deus. Até ele reconhece, né, a superioridade do povo de Deus. E aqui quando ele fala que ele mandou os anciões com o preço do encantamento, o que ele faz? Ele mandou, né, o recurso daquela época, prata, enfim, o que tinha naquela época, para pagar o encantamento. Quer dizer, ele já queria comprar antemão para garantir que o camarada que Balaão fosse até ele. Então ele já paga pelo encantamento aí. Amém? Balaão estava sendo contratado como mágico, havendo na época a crença popular que o próprio fato do profeta pronunciar algo traria o efeito profetizado. Então, na cabeça dele, se o cara simplesmente profetizar, eles já tinham certeza de que aquilo iria acontecer. Olha como era a cabeça dos caras naquela época por um profeta, principalmente um profeta nessas condições aqui, tido como mágico, né? E assim foi levantado para trazer maldição e morte contra Israel.
pelo uso espiritual do profeta Balaão, chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Então esse era o intento de Balaque, chamando Balaão. Pagar e para que ele fizesse alguma coisa lá, alguma oferenda, enfim, que ele fizesse alguma coisa para amaldiçoar o povo de Deus. Esse era o intento dele aí. Balaão pede para que os anciões esperem uma noite que ele iria consultar a Deus, e assim falou a Deus tudo quanto havia falado Balaque sobre o povo de Deus. Então ele vai até o Senhor, tinha comunhão com o Senhor, nós vamos ver a diferença dele, né, com o outro profeta, principalmente se não daria para comparar ele com Moisés, mas ele vai até o Senhor perguntar para o Senhor o que ele deveria fazer, e falando aquilo que Balaque tinha falado. Amém? E a resposta do Senhor veio imediatamente. Vamos ler o versículo 12 e 13 aí. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então aqui Deus já dá um recado para ele. Ó. Não vai com eles, não fala nada, porque o povo é um povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então aqui o que acontece? Ele já vai lá dar um recado, falou: olha, consultei essa noite aqui, e o Senhor falou que o povo é abençoado e que não posso ir com vocês. Desculpa, mas dessa vez eu não vou poder ir com vocês aqui. Talvez eu tivesse acostumado em outras situações, né? Balaão tinha religião suficiente para ficar sabendo a verdadeira vontade de Deus, como nós vimos aqui. Ele foi lá, orou e o Senhor respondeu para ele. Mas isso não quer dizer que a sua voluntariedade sempre deixaria seguir os passos e a vontade divina. A vontade de Deus nem sempre ele conseguiria fazer. Embora ele tinha comunhão ao ponto de chegar lá e o Senhor falar com ele, evidentemente aqui o Senhor ia falar até por questões outras, né, pelo povo de Deus, mas nem sempre ele iria fazer aquilo que Deus determinasse. Aqui a gente vai ver que claramente ele vai ser obrigado a fazer. Assim os anciãos foram a Balaque e contaram que Balaão não quis ir com eles. Porém o rei não aceitou e mandou ir príncipes ainda mais honrados que os anteriores, quer dizer, ele falou, bom, vou precisar impressionar mais Balaão para que ele venha. Então mandou pessoas mais honradas, príncipes mais honrados, e também buscar Balaão com promessas maiores ainda, ou seja, com mais dinheiro. O que ele imaginou? Se um cara é mercenário, a melhor forma é oferecer mais dinheiro para ele. Quanto mais dinheiro oferecer, aumenta a probabilidade de ele vir me ajudar. Então ele oferece mais dinheiro e mais riqueza. Mas ele respondeu, ainda que desse toda a casa cheia de prata, de ouro, ele não poderia ultrapassar o mandato do Senhor. Então ele deixa muito claro, quando chega esses camaradas lá com mais ouro, com mais prata, enfim, olha, se desse a casa inteira cheia de ouro, eu não posso ir porque o Senhor não permitiu. Bem, vamos ler o versículo 20 aí, que diz assim: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem a chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então, quer dizer, já estava insistindo uma, duas, aí eu já falei, bom, se agora vierem novamente, você vai com eles aí e vai fazer o que eu te disser. Eu até não permiti que você vá, mas você vai falar o que eu te disser. E aí o título aqui diz, o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. E essa é a parte, eu falo que é engraçada, porque uma mula falando com um camarada, fala sério, a partir da hora que ela começou a falar, já ia me espantar aí, né? Vamos lá. Versículo 21 e 20 a 23, vamos lá. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta e partiu para os príncipes de Moabe. Bom, primeiro que aqui ele já está saindo assim, né? Simplesmente levantou e saiu. O que o Senhor deixou claro no versículo 20? Veio, pois, o Senhor a Balaão na noite e disse, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. E no dia seguinte, levantou-se e falou, opa, vou lá porque pode ser que surja alguma coisa, eu tenho a possibilidade de ganhar alguma aí, né? Abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-lhe do caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando a sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo para o campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. O que acontece? A jumenta estava indo, de repente, veio o anjo do Senhor. Na trilhinha, provavelmente, se fosse deserto aberto, era muito fácil desviá-la, mas devia ser uma trilha. E estava passando ali, veio o anjo do Senhor com a espada desembainhada, né? Lá esperando para lutar. O que ela faz? Ela desvia e vai para o outro caminho.
E aí Balaão não está indo para o lugar que eu estou determinando, o que ele faz? Ele vai lá e espanca a jumenta para voltar para o caminho ou para voltar para a trilha lá, dar uma voltinha e pegar a trilha novamente, né? O anjo do Senhor põe-se no caminho daquele que está indo, e isso é uma coisa que às vezes a gente não consegue entender quando acontece na vida da gente. O anjo do Senhor se põe no caminho daquele que está indo realizar o mal contra o povo e muda-lhes os seus desígnios sobrenaturalmente. Balaão está indo mais com um coração corrompido pelo salário que ele queria na realidade, e estava visionando, era o dinheiro. Ele se vende, o homem carnal é tão cego das coisas de Deus que só ele mesmo enxergava a manifestação do Senhor no mundo. Pô, o Senhor estava manifestando a mula voltar, ele espancar ela aí uma vez, duas vezes, que alguma coisa está errada. Ele não conseguiu entender por quê. Ele estava tão, né, com a mente tão focada no dinheiro, tão preocupado com isso, que ele não conseguia ver mais nada. Quer dizer, por mais que o Senhor desse sinal para ele, não estava conseguindo ver. E aí tem gente que precisa, não é um sinaleiro, né? Tem que fazer um sinal de tu, o camarada entender o que Deus está falando com ele, né? O Senhor manda um sinal, manda dois, mano. Você pediu esse sinal, mandei 300 sinais, você não entendeu, o que mais que eu preciso fazer para você entender, né? Fala sério. Mas Balaão continuava assim, sem entender e espancar a jumenta para obedecer. Então, uma vez, duas vezes, ele continuou espancando para que ela fosse para o caminho que ele queria. Vamos ler o versículo 28 a 31. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, se te agora não te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Olha o que a jumenta está falando para ele: eu sempre te levei para todo lugar, e agora você quer me espancar e me matar? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. O que ela falou para ele? Alguma vez eu fiz isso com você? Sempre não te levei para o caminho certo, para o lugar certo, determinado? Por que agora está fazendo diferente? Sabe que tem alguma coisa estranha? Você não está conseguindo perceber que tem algo fora do normal? Presta atenção no que o Senhor está fazendo. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Quer dizer, fala sério. O cara tá vendo um fenômeno ali, com uma jumenta falando com ele, e ele nem assim não consegue entender. Às vezes a gente tá tão assim, que o sinal é tão assim absurdo, e a gente não consegue entender aquilo que Deus está falando. Deus estava falando com ele: olha, presta atenção. E ele nem assim conseguia prestar atenção. O Senhor teve que abrir os olhos dele para ele ver o anjo, para ele entender que ele estava falando com a jumenta. Né? E o porquê que a jumenta também não estava obedecendo o caminho que ela sempre fez. Balaão respondia a jumenta, conversou com ela como se fosse o quê? Normal. Quer dizer, aquilo que era anormal, sobrenatural de Deus, ele estava interpretando como normal. Você vê que às vezes o Senhor está dando sobrenatural para a gente e está tratando como se fosse uma coisa normal. Não é normal chover no dia de hoje, né? Como uma colheita, em menos de um ano você plantar e colher, como aconteceu com Isaac, uma colheita 100 por 1 no mesmo ano, não era normal. Mas às vezes o Senhor está dando sobrenatural, você está achando que é normal. Presta atenção. Ele não notou, nem com essa manifestação que veio de Deus, notou que algo de sobrenatural estava acontecendo à sua volta. Somente depois do Senhor abrir os olhos dele, consegue enxergar então que Deus está armado para a guerra. E com a sua espada, que era a honra, né, a hora de ele finalmente atender a voz do Senhor. Então ele só conseguiu entender quando ele viu realmente que o Senhor estava a postos, armado, né, preparado para defender o povo de Deus. Aí que ele conseguiu entender que era realmente o Senhor. Balaão então reconhece o seu erro, pede perdão ao Senhor. O anjo do Senhor mandou que ele continuasse sua viagem. Então agora você já entendeu? Então agora você continua sua viagem. Mas que dissesse apenas o que o Senhor manda dizer. Chegando Balaão, saiu Balaque ao seu encontro, onde inclusive questionou por que ele resistiu tanto em ir ao seu encontro, sendo que tinha mandado seus príncipes. O dinheiro, quer dizer, dá a sujeita lá, pô, mandei um, mandei outro, mandei dinheiro para você um monte, por que você não quis vir? Só agora você resolveu vir. Mas por que você não veio antes? Né? Balaque mostra claramente que estava tentando comprar Balaão, seduzindo pelo dinheiro. Né? Tudo que ele queria era seduzir. Sabia que o cara era mercenário, como que ele vai usar a estratégia dele? Usar a questão financeira. Balaão deixa claro para Balaque de que o Senhor falar assim, ele falaria ao rei. Então ele fala assim, ó, faz o seguinte, fica claro uma coisa para você, tudo que o Senhor falar comigo, eu vou falar para você.
Então, nada eu vou distorcer, nada disso. Aquilo que o Senhor falar, eu vou passar na íntegra para você. Ambos foram oferecer sacrifícios, bois, ovelhas lá, né? E entregaram aos príncipes. Na manhã seguinte, subiram para Bamote Baal, que quer dizer lugares altos de Baal. Era, portanto, um monte consagrado à adoração das divindades pagãs, como eram naquela época aí. Amém? Capítulo 23, vamos lá. Balaão abençoa Israel. Meu Deus. Balaão abençoa Israel pela primeira vez. Vamos ler o versículo 1 ao 4 aqui. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhas e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque, como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto de teu holocausto, e eu irei, porventura, e o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu te notificarei. Então subiu eu ao monte e desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, esse lhe disse: preparei 7 altares, sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então aqui Balaão vai lá e fala para Balaque, eles montam lá para entregar a oferta, coisa e tal, e aí ele vai falar com o Senhor. O Senhor vai responder para ele, manda Balaque ficar lá, e ele vai pegar a mensagem do Senhor. Balaão sabia que só podia falar aquilo que vinha de Deus, mas parece que estava utilizando esses ritos, não no sentido original, mas de agouro. O que ele estava fazendo, na realidade, era agouro, porque o Senhor não tinha pedido para ele entregar o holocausto nenhum. Então, presta atenção aqui. Ele estava fazendo aquilo como agouro, para tentar agourar, para fazer alguma coisa para que desse errado e ele conseguisse pegar o dinheiro que ele queria, né? Ou até mesmo encantamentos lá. Isto é, métodos que as magias pagãs usavam com o intuito falso de tentar mudar a vontade da divindade. Então, o que eles faziam naquela época, os ritos lá para Baal, para tentar mudar alguma situação lá. Então, era isso que Balaão estava fazendo juntamente com Balaque, porque a partir da hora que ele aceitou o convite de Balaque e vai entregar sua oferta, né? Então, o Senhor fala a Balaão, que começa a falar a Balaque. E como ele haveria de amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou. E aí ele começa a citar toda a situação. Como que eu vou amaldiçoar o camarada? O Senhor está falando que eu não posso amaldiçoar eles, são um povo escolhido. Paraná começou a contar tudo para Balaque aí, né? Vamos ler lá versículo 11 e 12. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente o abençoastes? Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor não pôs na minha boca? Eu sei que você me chamou para amaldiçoar os teus inimigos, eu só estou abençoando, mas acontece que é assim que o Senhor falou. E eu não vou falar contra aquilo que o Senhor está me mandando falar. Então ele tinha temor aí, né? Deus é maior do que a vontade de Balaque em destruir o povo, e sobre esta bênção já estava determinada a bênção sobre a vida do povo de Israel. Então não adiantava falar, espernear, não iria ser permitido. Balaão abençoa pela segunda vez o povo de Deus. Vamos ler lá. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar da onde verás o povo, e verás somente a parte mais próxima dele, e não verás todo. E amaldiçoai-no dali. Quer dizer, aí Balaque tentando ainda mais uma outra estratégia. Vamos para outro ponto, se vocês vão ver ele de longe, não precisa ficar com medo, mas só amaldiçoa eles e está tudo resolvido. Balaque não consegue receber ou crer naquilo que Balaão estava falando. Ele crê que se profeta amaldiçoar, estava resolvido. Isso terá poder, mas como o profeta, né, lançou uma bênção, ele age como se nada tivesse acontecido. E insiste em seus intentos malignos, pedindo para Balaão fosse em outro lugar entregar outro holocausto. E ele continua pedindo para que Balaão vá para outro lugar entregar. Se não deu certo aqui, vamos para outro ponto. Ele queria conseguir aquilo que ele, né, desejava desde o começo, que era uma profecia, uma maldição contra o povo de Deus. Balaão fala então aquilo que o Senhor havia falado e repete novamente para ele aí. Vamos ler lá, versículo 18 a 20. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. E escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o farás? Ou tendo falado, não o cumprirás? Você já ouviu falar isso, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa? Está aqui o trecho que está falando sobre isso. Então ele começa a falar: agora o Senhor prometeu, vai mudar de ideia? Você está achando que vai mudar? Pode entregar todos os bois aí queimados, que não vai resolver nada, né? E eis que para abençoar recebi ordem
e ele abençoou e não posso revogar. Ou seja, se eu recebi ordem para abençoar, eu vou abençoar, não posso mudar de ideia, porque foi assim que o Senhor determinou. Balaque questiona ainda Balaão, mas a resposta era sempre a mesma. Havia tudo, te falei tudo aquilo que o Senhor tinha me determinado. Mas Balaque, não satisfeito, pede para que fosse um outro lugar novamente, para entregar o holocausto, pois talvez nesse lugar pareça bem aos olhos de Deus, então amaldiçoe o povo de Israel. Olha a cabeça de Balaque. Vamos para esse lugar, que talvez nesse lugar aqui, o Senhor resolva mudar de ideia e amaldiçoe o povo dele. Olha só, é um intento do camarada lá, mas enfim, vamos lá. Capítulo 24. Balaão abençoa pela terceira vez o povo de Deus. Presta atenção aqui, olha lá. Balaão abençoa eles. Vamos lá, versículo 1 ao 3. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando-se Balaão os olhos e vendo Israel acampando segundo suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e proferiu a sua palavra e disse. E aí ele começa a falar tudo novamente. Balaão então começa a falar tudo conforme o Senhor havia falado e que terminou acendendo a ira de Deus a Balaque, dizendo, chamei para amaldiçoar os meus inimigos por 3 vezes e os abençoou. Mandou Balaão embora, ele iria abençoar, mas Deus teria privado ele de receber as bênçãos de Balaque. Quer dizer, Balaque ainda queria, falou assim, fica aqui, eu te dou o dinheiro, né? Faz qualquer negócio. Eu queria te abençoar. Aliás, eu vim aqui com esse intuito, mas o Senhor não me permitiu, eu não posso pegar, né? Quer dizer, Balaque sempre tentando nas artimanhas para que Balaão mudasse de ideia, mas não tinha o que fazer. Aliás, ele já tinha abençoado por 3 vezes o povo de Deus. E ele ainda, Balaque fala, pô, por 3 vezes eu te chamei para amaldiçoar, você vem e abençoa os camaradas. Quer dizer, não tinha realmente o que fazer. E novamente Balaque mexe com aquilo que corrompe muitas pessoas até o dia de hoje. Mas o que quisermos na vida, devemos buscar conquistar no altar de Deus e não favores do inimigo ou na carne, ou como estava sendo proposto. Balaão deixa claro que só falou aquilo que o Senhor havia falado. Quer dizer, eu não falei nada diferente, só falei aquilo que o Senhor falou, foi o que eu repeti para você. Nessa terceira profecia, o próprio Balaão se deixou convencer e dispensou a magia e começou, tanto é que ele não foi lá para o holocausto, né? Dessa vez ele não vai lá, quer dizer, o que entende? Que ele dessa vez realmente ele dispensou a magia e começou a ter uma experiência profunda com a vontade divina, de acordo com a vontade divina, profetizando contra um grande fervor, mas aquilo que serve para inspirar os infiéis, né, os fiéis, sempre é um tropeço e uma ofensa aos pagãos, como se vê na reação de Balaque, que não aceitou quando ele realmente começou a abençoar e pela terceira vez, inclusive nem querendo ir entregar a oferta a outros deuses. Amém? Profecia de Balaão e a estrela de Jacó. Vamos lá. Versículo 15 a 17. Vamos ler aqui. Então proferiu suas palavras e disse, palavras de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, e subirá um cedro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Eita, pega, olha aqui ele tá. E aí ele começa a falar a profecia sobre aquilo que Deus tinha dado para ele aí. Essa profecia refere-se a Jesus Cristo, porque quando ele fala sobre Jacó, né, Israel, Jacó, ele é a estrela que procederá de Jacó. Ele é o cedro de Israel que destrói as obras de Satanás definitivamente. Depois de ouvir tudo aquilo que o Senhor falaria sobre alguns povos, Balaque e Balaão, cada qual voltou para suas terras. Amém? Capítulo 25 é bem pequenininho. Vamos, pessoal, sei que a gente já está bem próximo, mas o capítulo 25 é pequenininho, a gente passa aí rapidinho. Vamos ler do versículo 1 até o 4 aqui. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntamente
juntando-se Israel a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Então aqui o que acontece? Eles desacataram, se juntaram a outros deuses, com as mulheres lá, foram para farra. O que acontece? Começaram a adorar outros deuses. A gente vai ver ao longo da história toda aí, né, como foi o caso de Sansão, né, que se deixou seduzir, Salomão, com aquele monte de casamento que ele fez aí, né, tinha 700 mulheres e 300 concubinas, ou o inverso, eu já não lembro, mas assim, tinha muitas mulheres, tinha 1000 mulheres aí, né, ao todo entre mulheres e concubinas, e esses casamentos que eram formas de fazer alianças, as mulheres começaram a implementar os ritos delas, né, trazer as culturas, né, de outros deuses aí, dos deuses pagãos, e eles se deixam levar por tudo isso. Então, é uma contaminação, e aqui essa contaminação o Senhor já mandou cortar logo. Pega o camarada, cada um da sua tribo aí, quem se contaminou, e já mata o ar livre para que todos vejam e sirva de exemplo aí. Moisés então fez como o Senhor ordenara e deu a ordem para que os juízes de cada qual em sua tribo matasse aos homens que pecaram. Como se não bastasse, trouxeram uma midianita lá no meio do povo ali, na hora que estava sendo falado, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação. Quer dizer, aquilo que já tinha sido vergonha ir lá e se misturar, ainda trouxeram uma mulher para o meio do povo. Quer dizer, a vergonha já era uma ofensa muito maior, como um tapa na cara, né? É o camarada entrar dentro da tua casa e fazer a ruaça. Pô, você vem dentro da minha casa, é muita ousadia, né? Porque fazendo o portão para fora já é chato, né? Na frente da minha casa. Agora, dentro da minha casa e fazer é muita ofensa, era realmente um tapa na cara deles lá, né? Imagina que se o Senhor já tinha mandado matar esse camarada, não ia ficar assim, né? E Finéias, que era neto de Arão e futuro sacerdote pela linhagem, não podia ver toda aquela contaminação e malignidade que se profanava o nome do Senhor, porque estavam adorando a outros deuses, era profanar o nome do Senhor. Aquele que tinha ajudado o povo, tinha libertado e feito tudo isso, né? E logo combate o mal pela raiz. Então ele toma a frente lá e fala: bom, vou combater, já que veio toda essa ofensa, vou combater o mal pela raiz e vou resolver esse problema. Eliminou no ventre da contaminação que iria se estender a todo o povo de Deus. Quer dizer, ou corta agora, ou essa praga vai se estender como erva daninha e daqui a pouco está todo mundo no mesmo pecado. Você vê que várias vezes o Senhor tentou, né, foi matando para tentar tirar o povo contaminado. E aqui, depois dessa ofensa, da forma como foi, não tinha como ser diferente, né? Ele então mata ambos, o homem e a mulher, com uma lança, e então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Ele vai lá, pega uma lança, matou o homem e a mulher. Pô, na minha frente aqui é muita vergonha, na frente do tabernáculo, não vou permitir isso aí, ele mata os dois aí. Vamos ler o versículo 9, o que diz? Os que morreram da praga foram 24.000. Olha o que essa praga ocasionou, que contaminação era essa. Veja que os números são grandes quando tiver contaminação, né? Ou seja, aquilo que a repercussão, a forma como foi, a gente viu várias situações onde matou 14.000, 250, não sei o que. Porque a contaminação, a rebeldia, olha a morte que trouxe. Aqui foram 24.000 que morreram por conta de que tinham pecado. Quer dizer, cada chefe da sua tribo lá foi lá e fez como o Senhor tinha determinado aí. Amém? O Senhor deixa claro que se não fosse esse ato, teria consumido todo o povo. Por diversas vezes, se não fosse a intercessão de Moisés, ou aqui no caso de Finéias, que seria um sacerdote, já tinha visão, né, que tinha aprendido, foi lá e cortou o mal pela raiz, tinha matado todo mundo aí. Isso consumiu todo o povo. Este ato de Finéias revelou que ainda havia entre o povo quem mostrasse zelo pelas coisas de Deus, porque ele tomou atitude lá, né? Zelo em vindicar a retidão. Por isso, Deus reconheceu seu ato ao ponto de considerar um ato de expiação. Aliás, é a única ocasião descrita no Antigo Testamento, como a gente vai ver, no qual um ato individual não prescrito na lei, porque esse ato não estava prescrito na lei, queria acontecer que era para entregar a oferta de expiação, mas foi aceito como oferta de expiação relatado na Bíblia. Então, quer dizer, é como se estivesse fazendo uma expiação para limpar todo o povo ali. Então, essa morte desses 24.000 é como se fizesse uma oferta de expiação aí, limpasse todo o povo e fosse perdoado para prosseguir a caminhada. Amém? E termina dizendo que afligiria os midianitas, matar-lhe a filha do rei, só podia significar guerra.
Deus fez Israel se lembrar de que tinha uma justa razão para estar em pé de guerra com Midian. Os midianitas e os moabitas eram juntos opositores ao povo escolhido de Deus. Ambos estavam implicados na contratação de Balaão, como vimos aí no capítulo 22, e nesse caso, em Peor. Porque o Deus Baal aí, a gente viu que eles estavam envolvidos em toda essa manipulação para contratar e para fazer contra o povo de Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, conseguimos ir até o capítulo 25 aí. O 26 fica... A gente ia até o 26, mas não vai dar. A gente vê o 26 na segunda-feira. Então, semana que vem a gente termina aí o livro de Números. Muita informação hoje, mas assim, mais guerras. A gente viu a situação de Balaque e Balaão, né? Onde contrata aí esse profeta aí que era mercenário, se deixou negociar. Então, a gente viu muito aqui hoje falando sobre essas posições do povo de Deus tentando caminhar e o povo inimigo, né, o povo que eles tinham que passar pelas terras, se opondo à passagem do servo de Deus, mas Deus dando ordem e Deus deixando muito claro ali, como falou através da boca de Balaão, que aquilo que ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir, não vai voltar atrás. Ele fez uma promessa, então quem entrar no meio do caminho, ele vai tirar até que a palavra dele se cumpra, até que a promessa das terras que ele prometeu se cumpra. Nós vamos ver a semana que vem, por exemplo, que tem terras que o povo quer consumir e que o Senhor não permitiu, porque ele prometeu lá atrás, na época de Abraão, para descendências do caso de Ló, como nós vamos ver, que é um exemplo clássico aí, que as terras eram dele, não podia tirar o povo de lá. Então, olha a situação aí. Então, aquilo que Deus prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Então, fica tranquilo aí. Amém? Glória a Deus, pessoal. Vamos orar em nome de Jesus e a gente volta na segunda-feira aí no capítulo 26. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária, pela palavra que foi ministrada, pelo estudo que fizemos. Pai, abre o nosso entendimento, que possamos multiplicar, compartilhar com os nossos amados, com os nossos amigos, nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir nesta noite, visita poderosamente a cada um que participou, a cada um que vai ver na retransmissão, Senhor, da mesma forma, seja tocado, liberto, restaurado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que aonde chegar esse áudio hoje, onde chegar essa palavra hoje, Senhor, possa levar cura e libertação, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer na vida de cada um, Deus, a honra, a glória e o louvor é todo seu, Pai, para todos sempre. Amém. Amém, pessoal? Vocês tenham um final de semana abençoado, cheio de alegria, cheio de paz, né? E que você esteja domingo conosco, ou para quem não é da Hebron, esteja na tua igreja, recebendo a palavra da tua semana, que vai regir a tua semana, em nome de Jesus, recebendo a primícia, né? Que na tua igreja também é, como a maioria aí, a maioria das igrejas, primeiro domingo do mês, Santa Ceia, receber, né? A primícia aí, receber o pão, né? O pão e o sangue de Cristo. Então não deixe de participar do corpo e sangue de Cristo no domingo, amém? Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama. Um beijo, pessoal, um grande beijo a todos aí, Deus abençoe, fica na paz do Senhor, foi muito bom estar com vocês aí, amém? Um beijo grande, tchau, tchau. Vamos lá, vamos ver o pessoal do Facebook, a rádio já foi, vamos ver se vocês vão ficar mais um pouquinho comigo aqui, glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Não esqueça de compartilhar em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos no capítulo 26 aí, pessoal.